Graça e paz, abençoados. Meu nome é Daniele, falo do MGA Valença. Estou aqui para compartilhar uma palavra de Deus. O Espírito Santo falou comigo semana passada e ele me deu o título dessa mensagem sobre praticar a fé. Praticar a fé. Muitas vezes Deus permite que vivenciamos momentos difíceis, de angústia, momentos que a gente acha que nunca vai passar. E esse momento é justamente um processo que Deus permite que passamos para nós praticarmos a nossa fé, para nós crescermos espiritualmente, para que teu propósito cumpra em nossa vida. Eu trouxe aqui o significado de fé no dicionário, no nosso dicionário. Fé é acreditar em coisas ou algo que se espera, é a convicção de fatos que não se vê. Então, justamente é isso. Fé é acreditar que vai acontecer sem você estar vendo a possibilidade de estar acontecendo. Então, assim, é algo que você não está vendo. A fé é justamente acreditar. Na palavra de Deus, Hebreus 11:1 fala: a hora é a fé, é a certeza daquilo que esperamos e que é a prova das coisas que não vemos, né? Então, assim, a gente sabe que Deus quer o melhor para nós. Nós cremos, a gente não está vendo. Muitas vezes a gente está passando por um momento tão difícil, né? Muitas vezes a gente está passando por situações que, diante da nossa vista, aquilo não vai ter jeito. Que o milagre não vai chegar, que a transformação não vai ser feita, mas para Deus nada é impossível. E Ele sabe o tempo certo de agir e de dar a bênção e a vitória para nós. Porque tudo colabora para o nosso bem. Tudo. Então, que possamos manter a esperança naquele que nos fez. Deus passou para mim a passagem lá de Marcos, na palavra de Deus, em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21. E fala sobre o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Nesse contexto aqui, vem falando no versículo 21, que Jesus ele voltava de um barco para outra margem. E uma grande multidão se reunia ali ao redor. Ele saindo do barco, encontrando com a multidão para estar andando ali, naquele local. Então, a primeira pessoa que ele encontrou, que veio correndo até ele, foi um dirigente da sinagoga. Esse dirigente ele chamava Jairo. E ele parou Jesus, falou: Jesus, Senhor, por favor, vá até a minha casa. E ele fala lá no versículo 23, ele fala: minha filhinha está morrendo, venha por favor, impõe as mãos sobre ela e cura ela. E Jesus foi com ele. Jesus andando diante daquela multidão, muitas pessoas encostando nele e os discípulos ali junto. E ali, naquela vila, havia uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Há 12 anos que estava buscando tratamentos, passou por vários médicos e ela estava desacreditada diante da sociedade na sua cura. Diante dos médicos não havia cura, mas diante da sociedade ela era mal vista, Ela era uma pessoa considerada como impura. Mas aquela mulher ficou sabendo que Jesus estava ali naquele dia. E ela, com a sua fé, a sua ousadia, ela foi até a multidão. Diante de tudo que estava passando durante aqueles 12 anos, ela não perdeu a tua fé e a tua esperança. E ela tentou chegar até Jesus e falou: se eu encostar num pedacinho da roupa, do manto dele, eu tenho chance de ser curada. E foi isso que ela fez. Sabendo de tudo que ela estava passando, de todo aquele preconceito, de tudo ali, que ela passava durante aqueles 12 anos, de ser uma pessoa considerada impura, uma pessoa considerada, que não tinha mais vida ali. Era vista que não tinha vida mais ali, que teria que só aguardar. E ela teve a ousadia e a fé, chegou e encostou. Quando ela encostou no manto de Jesus, Jesus parou e falou: algo diferente saiu de mim. E os discípulos assim: quem me encostou? Jesus falou.
E os discípulos assim, Senhor, todo mundo tá te encostando. Aí ele falou assim, não, sai o poder de mim. E ele olhou para trás e começou a procurar quem tinha encostado nele. E ali, aquela mulher, ela se prostrou até ele e falou assim, Senhor, fui eu que te encostei. E aqui, no versículo 34, Jesus disse, filha, a tua fé o curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém. Esse é o nosso Deus. E ali, continuando, ele curou aquela mulher de 12 anos com aquela doença que diante dos olhos dos homens não teria jeito. Mas ela teve fé e esperança. E a hora certa chegou para glorificar o nome de Deus. Que foi ele que curou. Ele que é o médico dos médicos. E ali o Jairo, né, aguardando Jesus ir para a casa dele. Muitas vezes a gente passa por essas situações na nossa vida, né? Muitas vezes a gente vê vários irmãos recebendo a bênção de Deus, recebendo milagres, recebendo promessa, e a nossa vida parece que para e continua naquela mesma situação. E muita gente fica aguardando, esperando a bênção de Deus, a vitória de Deus, e começa a presenciar várias pessoas recebendo e a gente não recebe. A gente, dentro desse contexto, que é o Jairo, que estava ali aguardando, ele não tinha perdido a esperança que Jesus ia curar a filha dele. E Jesus tinha acabado de presenciar ali uma cura, um milagre, e ele continuou aguardando, porque sabia que a hora certa, a hora de Deus, ia ser feito um milagre. E nisso, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, né, que vem falando aqui, e chegou para Jairo, no meio da multidão, tua filhinha morreu. Não precisa incomodar mais o Senhor. E nisso, Jesus escutou, ele só falou para Jairo, não tenha medo, só não tenha medo, tão somente creia. Então hoje Deus está falando conosco, não tenha medo, tenha fé, somente creia. Tá demorando, mas Deus sabe a hora certa de te entregar. Muitas vezes nós não estamos preparados para receber a bênção de Deus. Deus quer que nós cresçamos, nós praticamos a nossa fé para estar recebendo, porque tudo é na hora dele. E ele sabe a hora certa, porque é ele que nos fez. Ele sabe a hora certa de dar a bênção para nós, de dar aquilo que nós desejamos. Então nós temos que continuar mantendo a esperança no nosso Deus maravilhoso. Continuar mantendo a esperança naquele que te fez e sabe o melhor para você. Chega de murmura, chega de ficar invejando bênçãos do próximo. Glorifica o nome de Deus diante dos milagres que você tem visto nos teus irmãos. Chega de murmurar, agradeça a Deus por Ele estar colocando você para praticar a fé, porque Ele te ama. Se Ele está colocando você em momentos difíceis para você praticar a tua fé, é porque Ele te ama, Ele te quer. E Ele vai passar, tudo passa, tudo. Tá difícil? Vai passar. Tá difícil? Deus está com você. Tudo posso naquele que fortalece. Quem fortalece é o nosso Deus. É por isso que Ele fala que tudo podes. Tudo podes. Tudo está no controle dEle. E Ele sabe o que Ele está fazendo com você. Então, se você está passando por um momento difícil, descansa, faça a tua parte. Existe o processo que nós devemos viver. E o milagre você deixa que Deus vai fazer. E aí, Jesus chegou lá na casa de Jairo. Chegou na casa de Jairo, né? Pediu para as pessoas se afastarem. Entrou dentro da casa dele. É lindo isso, né? E ele virou e falou assim, a criança só dorme. Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas só dorme. E aqui no versículo 40, mas todo mundo começaram a rir de Jesus.
E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde estava a criança. Tomou a menina, eu ordeno a você, Talita, cumi, ou seja, levanta-te. E a criança levantou. Esse é o nosso Deus. É o Deus do milagre. É o Deus que faz o morto viver, o cego enxergar. Tudo, tudo. Ele pode tudo. Então confia. Se você está passando por um momento difícil, Ele está permitindo. E isso Ele vai te revelar depois o porquê que você está passando por isso. Então assim, a nossa alegria é ter Ele conosco. É isso que nos importa. É estar junto a Deus. E ser escolhida por Deus. Isso é motivo de glorificar o nome dEle. E Deus também me passou mais uma passagem, né, que vem falando sobre praticar a fé, de pessoas, né, que tiveram a fé e receberam o milagre, a bênção de Deus. E Deus permitiu, né, porque Deus permitiu que acontecesse isso com a filha de Jairo. Deus permitiu que essa moça passou por 12 anos de hemorragia. E ela não continuou acreditando que ela ia receber o milagre dela. Jairo, depois que chegaram e falaram assim, tua filha já morreu, Jairo. Ele não permaneceu acreditando e foi junto com Jesus e recebeu o milagre da tua filha. É isso que Deus quer. Quer filhos que confiem. Passe dificuldade que for, passe qual for o problema, angústia, dor. Ele está permitindo e Ele sabe o porquê. É você confiar no Deus que você tem. Deus passou aquela passagem de Ezequiel no vale dos ossos secos, que é no capítulo 37 que vem relatando, colocou Ezequiel numa situação onde tinha um vale de ossos secos, né? E Ezequiel ali, vendo aqueles ossos secos ali no meio naquele deserto ali, e Deus vira para ele e fala, filho do homem, estes ossos secos poderão tornar a viver? E o que ele falou? Ô soberano Senhor, só tu sabes. E que ele falou com Ezequiel? Falou com Ezequiel, abra a boca e profetiza. Então Deus está falando conosco aqui. Começa a abrir a boca e profetizar. Porque o teu vale de ossos secos vai ter vida. Vai transformar. Porque quem está te colocando nesses momentos difíceis, quem está te colocando nessa situação é Deus, porque Deus permite tudo. Deus que controla tudo. E os filhos dele, Ele sabe como cuidar. Ele nos ama. Ele é nosso Pai. Ele nos ensina, nos mostra, nos coloca para praticar a fé. Isso é praticar a fé. Continuar nos momentos difíceis, nos momentos alegres, porque é muito fácil glorificar o nome de Deus quando tudo flui bem. Mas quando não flui, é Ele que está permitindo. Ele quer mais, Ele quer que você cresça, Ele quer que você cumpra o propósito dele aqui na terra. E é essa mensagem que eu deixo. Abra a boca e profetiza. Deixa Deus fazer você praticar a tua fé. Coloque em prática a tua fé. Peça a Deus, Deus, estou aqui. Eu recebo, eu quero praticar a minha fé. Eu quero chegar num nível maior de fé, porque todos nós temos a medida de fé. Deus nos dá essa medida, mas Ele muitas vezes nos coloca para praticar a fé, para essa fé aumentar, para que o teu propósito, para o propósito da tua vida aconteça. Então confia mais, murmura menos, agradeça e glorifica, porque Ele está cuidando de você. É essa mensagem que eu deixo hoje. Vamos praticar a nossa fé. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer a Deus pelos momentos difíceis. Vamos agradecer a Deus porque sempre Ele está nos fortalecendo, presente em nossas vidas. E é isso que eu deixo para vocês. Essa mensagem que Deus colocou para eu estar compartilhando. E um grande abraço. Até a próxima. Graça e paz. Senhor.
santo.